E aí, pessoal, beleza? A gente vai dar agora continuidade do nosso exercício da aula passada sobre flexão, tá certo? É o exercício que apareceu agora no começo do vídeo. Esse aqui é a segunda parte dele, tá? Se você não viu a primeira parte, eu vou botar ele na descrição. Aí você pode entrar na primeira parte, dar uma olhadinha, porque esse vídeo trata-se de uma continuação, tá certo? Agora, para a gente poder calcular esse centro de gravidade e, consequentemente, o momento de inércia, no primeiro passo, a gente vai ter que observar a nossa fórmula. O x de gravidade e o y de gravidade. Eu tenho que a minha fórmula vai ser a área 1 vezes o x1 mais a área 2 vezes o x2 dividido pela área 1 mais a área 2. Mas o que é esse x1? O que é esse x2? A área a gente sabe, claro que é a área do retângulo, tá? Então eu vou explicar para vocês poderem entender, fazendo o exercício. O que a gente tem que fazer primeiro? Dividir, tá? Esse t em duas áreas. A gente vai passar uma linha imaginária nele aqui, certo? Eu passei a linha imaginária nele, tá? E eu vou ter que passar dois eixos, o eixo y, certo? E o eixo x. Eu posso passar esses eixos aonde eu quiser. Eu posso passar esse eixo aqui no canto, eixo y e eixo x, tá? Eu posso passar aqui no meio, eixo x, eixo y. Eu posso passar onde eu quiser. Mas sempre que a gente tem a oportunidade de passar esse eixo numa área onde irão ficar dois pedaços iguais, onde ela vai ser simétrica, é melhor para a gente. Eu percebo que se eu passar o eixo y exatamente no meio desse T, ele vai ficar com dois pedaços iguais para cada lado. Então, vai ser aqui que eu vou traçar o meu eixo y. Então, aqui, certo? Vai ser o meu eixo y. Como eu falei para vocês, o nosso eixo y podia estar aqui nesse cantinho, certo? E o eixo x aqui. Vai mudar alguns valores, como eu vou fazer agora, você vai poder fazer com o eixo em qualquer lugar, tá? Agora, o eixo x, eu posso passar na parte de cima da viga, na parte do meio, certo? Na parte aqui do meio desse quadrado, mas é claro, vamos passar na base, que em relação à base, vai ficar mais fácil para a gente resolver o exercício. Então, eu vou passar o eixo x na base. Tá? Então, aqui, eixo x. Eu sei que aonde esses eixos se cruzam, eu tenho o meu ponto 0, certo? Então, aqui vai ser o meu ponto 0,0, porque aqui é o início do meu gráfico, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto e botar exatamente no meio desse retângulo de baixo, que vai ser aqui, no meio, né? E um ponto exatamente no meio do meu retângulo de cima, que vai ser mais ou menos aqui, tá? Então, com relação ao o meu gráfico aqui, eu vou ter que achar o ponto x dele e o ponto y, certo? É bem simples. Então, o que acontece? Eu vou ter que achar as cotas dele. Vamos começar com esse ponto do meio. O ponto x desse ponto vai ser 0. Por quê? Porque eu tenho aqui a minha reta. Aqui é negativa, tá? Então, ela vai negativa, 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 até que ela chega no ponto meio. E esse ponto meio é 0. Por isso que é mais fácil a gente sempre passar, quando a gente tem uma figura simétrica, passar exatamente no meio dela, certo? Então, esse ponto x, tanto no meu caso de baixo aqui, quanto no meu caso de cima, vai ser 0. Então, aqui, x vale 0, certo? Porque ele já está no centro, entendeu? Então, tá. E aqui em cima, o meu x também vai valer 0. Olha que beleza. Tá? Agora eu vou descobrir o meu y. Qual é o meio da minha peça de baixo? Se eu tenho uma altura de 44,45, basta eu dividir esse valor por 2. Assim eu vou achar o meio dela. E o meio dela vai ser 22,2. Certo? Já achei o valor dos pontos para o meu primeiro retângulo.
é 0,22,2. Vou fazer exatamente a mesma coisa para a minha parte de cima. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque como eu passei o eixo X aqui embaixo, certo? O zero, para mim, começa aqui, tá? Então, eu vou ter que achar a distância daqui, do zero, até o meio da minha peça, certo? É essa distância que eu quero de y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro dividir a minha peça aqui para mim saber onde é que é o meio da minha peça. Eu tenho 6,35 dividido por 2, 3,17, certo? Depois, eu vou somar esse pedaço que eu tenho aqui. Isso vai me dar esse pedaço mais a metade desse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho mais esse pedaço vai ser o meio da minha peça em relação ao eixo X, certo? Então, eu vou botar mais 44,45, 47,62. 62. Certo? Eu já achei o meu x1, o meu x2, y1 e y2, certo? O próximo passo é a gente numerar as nossas áreas. Eu posso chamar aqui de área 1 e aqui de área 2, ou aqui de área 2 e aqui de área 1, tá? Eu vou chamar essa aqui de cima de 1 e essa aqui de cima de 2. A gente pode ter área 1, área 2, área 3, área 4, depende da figura que a gente está usando, tá? Mas todas elas a gente resolve do mesmo estilo. Se aqui eu tivesse mais uma área, eu iria somar área 3, x3, mais área 3. A mesma coisa, a fórmula só vai aumentando. Tá, então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos calcular a área 1 e a área 2. Então, vamos lá. Área 1 é igual a base vezes a altura. Isso vai me dar um valor, deixa eu dar uma olhadinha que eu já tinha calculado, de 322,58 milímetros quadrados, certo? Vamos calcular agora a área 2. Mesma coisa, a área 2 igual base vezes a altura. Isso vai me dar uma área de 282,25 milímetros quadrados. Certo? Já calculei as minhas áreas, já tenho o valor de x1, y1. Vou agora aplicar as minhas fórmulas, tá? O que acontece? Quando eu vou fazer a fórmula do x do centro de gravidade, eu percebo que o meu x1, que é esse x aqui, da área 1, x1 é 0, x2 também é 0. Então, esse x1 é 0, esse x2 é 0. Então, o centro de gravidade vai ser igual a 0, porque ele vai se anular. Aqui, ele vai se anular. Tá, mas por que ele se anulou? Porque como eu passei o eixo y exatamente no meio da minha peça, ela já está no centro de gravidade, certo? É isso que facilita. Se eu passasse o eixo y aqui nesse canto, eu teria que calcular esse centro de gravidade, porque esses valores não iam ser zero, certo? Então, aqui eu nem preciso calcular, porque ele já está no centro de gravidade, o meu eixo y, tá? Agora, eu vou calcular o centro de gravidade para o meu ponto G, certo? Esse ponto YG, tá? Então, vamos lá. Y de gravidade é igual a área 1, que eu já calculei, 3, opa, desculpa, não é vírgula, 322,58 vezes y1, que vai ser o y aqui que eu encontrei, certo? Para minha área 1, 47,62.
mais área 2, 282,25 vezes o meu y, 22,2. E vou dividir todo esse valor pelo somatório das minhas áreas, que vai ser 322,58, tá? Mais a minha segunda área, 282,25. A gente fazendo essa continha aqui na calculadora, eu já tinha feito, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou achar que o meu centro de gravidade ele vai ser igual a 35,78 milímetros. 35,78 milímetros. Certo? Então, o que que isso significa? O que que esse centro de gravidade aqui está dizendo para mim? Ele está falando que essa peça aqui, na direção y, ela vai estar no centro de gravidade dela quando o meu y tiver a 35,78 milímetros. Então, se aqui eu tenho 0, tá? Aqui, até que esse topo é 44,45. Podemos dizer que o 35,78 está por aqui assim, ó. Certo? Então, mais ou menos aqui é o meu centro de gravidade, tá? Da minha peça, que foi o que eu calculei, o centro de gravidade. Tá certo? Tá, calculamos o centro de gravidade. Mas para quê? Para que serviu esse cálculo? Deixa eu anotar aqui que é 35,78. Para que a gente calculou esse valor de 35,78? Porque quando a gente for calcular o momento de inércia, a gente vai precisar das distâncias desse ponto até esse ponto e desse ponto aqui até esse ponto. Como que a gente faz para descobrir essas distâncias? É simples. Eu pego esse y que eu achei e diminuo desse. Depois eu pego esse y e diminuo desse. Assim eu vou achar as distâncias que eu preciso, que é essa distância e essa distância, que são as distâncias que eu vou precisar para calcular o meu momento de inércia. Eu vou ter 35,78 menos 22,2, 13,58. Isso significa que a distância desse ponto até esse é 13,58. Certo? Essa é a minha primeira distância. A minha segunda distância vai ser 47,62 menos 35,78. A minha distância desse ponto até esse ponto aqui vai ser 11,84. Então, já achei essa distância e já achei essa distância, que eram as distâncias que eu preciso, certo, para calcular o meu momento de inércia. Agora, eu já posso começar a fazer o cálculo do momento de inércia, certo? Eu vou passar aqui para baixo, ou melhor, eu vou pegar uma folhinha nova, assim fica melhor para a gente poder resolver, que a gente vai precisar do desenho. Certo? E aqui eu vou começar a fazer o cálculo do meu momento de inércia. Tá, eu tenho a fórmula do momento de inércia que vale 1 sobre 12 vezes a base vezes a altura ao cubo mais d ao quadrado. O que é esse d ao quadrado aqui? Esse d ao quadrado, ele nada mais é do que essa distância, certo? Esse é o valor do d ao quadrado, vezes a base vezes a altura, tá? Agora, como é que eu vou saber que eu tenho que calcular o momento de inércia em x ou o momento de inércia em y, tá? É simples também. Eu vou pegar aqui o meu diagrama do momento, que a gente fez na aula passada.
tá? Eu percebo que essa minha viga, vamos supor que seja essa régua, ela está fletindo para baixo, certo? Isso que está acontecendo com ela, certo? Eu tenho a minha viga aqui e ela está fletindo para baixo. O que acontece? Se eu tenho ela fletindo para baixo, vamos supor que ela esteja assim gelada, a minha viga, vou para poder explicar para vocês poderem entender bem, tá? E ela é um quadrado assim. É um T, na verdade, né? Não vai ser um quadrado, vai ser um T, tá? No caso aqui é um T, certo? O que vai fazer com que eu calcule o momento de inércia em x? Vou usar a regra da mão direita. Como é que funciona essa regra? O meu momento está para baixo. Eu vou botar a minha mão em direção à seção da minha viga, que é essa seção aqui, ó. Certo? Então, eu vou pegar a minha mão direita, tá? E vou fazer com que esses dedos forcem a minha viga para formar esse momento. Como que vai acontecer? Eu vou botar ela aqui, ó. A gente vê que eu vou forçar ela para baixo, tá certo? Vou forçar e vai gerar esse momento, porque eu estou forçando ela aqui, ó, forçando, tá? Então, quando eu fazer esse giro, eu percebo que o meu dedo aqui, tá? Ele vai estar saindo, ele vai estar para fora, ele vai estar para o lado esquerdo aqui da minha seção, dessa seção aqui, ó. Então, ele vai estar para esse lado, para o lado de cá, eu vou estar apontando, certo? Então, eu vou trazer agora ele de frente, a gente percebe que vai ser algo assim, ó. Ela vai, aqui agora eu tô a chapa, ela vai vir aqui pro lado, ó. Certo? Vai estar algo assim. Então, eu vou fazer o mesmo desenho aqui em cima. Nesse ponto aqui de gravidade, o meu momento vai estar nessa direção. Porque aqui é a seção da minha viga, eu usando a regra da mão direita, certo? Forçando ela para baixo, ó, lado esquerdo, tá? Quando está em direção esquerdo ou direito, eu calculo o momento de inércia em x. Se tivesse para cima, eu calcularia o momento de inércia em y, certo? Então tá, agora que a gente já definiu isso, a gente vai calcular o momento de inércia em x. Vou calcular primeiro para a minha parte... Desculpa. Primeiro eu vou calcular para a minha parte 1. O que eu vou ter na minha parte 1? Eu vou ter 1 sobre 12 vezes a minha base, 58,8, vezes a minha altura, 6,35, mais o D. Qual é a distância que eu tenho da minha área 1 para o meu centroide? 11,84, que foi esse valor que a gente calculou. 11,84 ao quadrado vezes a base vezes a altura que a gente acabou de pegar, certo? Esse valor mais o meu momento de inércia da minha peça de baixo agora, tá? Eu vou botar aqui embaixo para não ficar muita coisa, senão vai espremer porque vai acabar a folha. Então, mais 1 sobre 12 vezes base 6,35 vezes a altura ao cubo, 44,45, certo? Desculpa, ao cubo aqui, mais a distância de 13,58, que é desse ponto aqui até esse, 13,58. Então, eu vou ter 13,58 ao quadrado, vezes a base, que a gente já tinha visto, 6,35, vezes a altura. Certo? Já fiz. Aqui agora,
É uma continha simples, né? A gente pode botar tudo direto na calculadora, tá? Para a gente não perder muito tempo, eu já tinha feito, já tinha calculado. E eu vou obter que o meu momento de inércia em x, fazendo isso aqui tudo na calculadora, vai ser igual a 0,145 vezes 10 na sexta metro a quarta, tá? Esse, então, é o momento de inércia em x. Quem já assiste meus vídeos sabe que eu gosto de trabalhar sempre no SI, tá? Então, para me transformar isso aqui no SI, eu vou multiplicar isso aqui. Desculpa, pessoal, aqui não é metro, tá? Aqui é milímetro a quarta. Eu quero transformar para metro na quarta. Como é que eu faço isso? Eu multiplico essa minha equação, multiplico por 10 elevado a menos 12, certo? Isso vai fazer com que transforme por metro a quarta. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 1,45 vezes 10 a menos 7 metro a quarta, que é no SI. Tá? Se você trabalha já com milímetro e o quilonewton ali por milímetro, você pode trabalhar como achar conveniente, mas eu sempre trabalho no SI porque assim não gera dúvidas. Certo? Agora a gente já tem praticamente todos os valores. Eu vou passar para uma folhinha limpa para a gente poder começar agora a utilizar a fórmula da flexão para terminar o exercício, tá certo? Agora que eu já trouxe o nosso perfil, tá, para cá, a gente vai ter que começar agora a usar a nossa fórmula de tensão, que é o momento máximo vezes o C sobre o momento de inércia. Já temos o momento de inércia, já temos o momento máximo, que foi aquele que a gente calculou no diagrama, né? Esse daqui, 21,3, tá? Quilonewton-metro. Eu fiz vezes 10 na terceira, Newton-metro, porque assim fica no SI, porque estava em quilonewton, tá? Quando a gente... Agora, qual é o valor desse C aqui? Num exercício desse tipo, a gente tem que prestar muita atenção. No canal eu ainda não fiz um exercício assim, tá certo? Porque o que que acontece? No canal, geralmente eu tinha um... Deixa eu desenhar aqui. Por exemplo, um retângulo e ele é simétrico. Como, por exemplo, o nosso momento era aplicado no lado, o meu C é a distância do meu centro de gravidade até o topo do meu perfil. Esse era o meu valor de C. Aqui, C, certo? Porque esse valor valia tanto para cima quanto para baixo, porque a gente tinha um quadrado ou uma seção simétrica. Só que aqui já não, pessoal. A gente pode perceber que ele não está no centro. Então, eu vou ter que fazer duas contas diferentes, pessoal. Tem que prestar muita atenção nisso. Duas contas diferentes. Por quê? Porque daqui desse centro até aqui embaixo, tá? Eu tenho a distância que a gente calculou agora há pouco, que foi a distância do centro de gravidade, que era da base, tá? Dessa base até o centro. 35,78. Então, essa é a distância, 35,78. E desse centro de gravidade até aqui em cima, ele já vai ser uma outra distância. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o total do meu perfil, que está aqui, ó, 44,45 mais 6,35. E vou diminuir, esse é o valor total, né? Eu vou diminuir desses 35,78. O valor vai ser 15,02. Então, a gente percebe que eu vou ter 2C diferente, porque como ele não está no centro,
eu vou ter uma distância de baixo e uma distância de cima. Isso significa que eu vou ter que calcular a tensão embaixo e a tensão em cima, certo? Vou ter que calcular duas vezes a tensão, porque não são tensões iguais, tá? Então vamos lá, vamos começar agora a fazer os nossos cálculos, já que a gente já tem tudo que a gente precisa, certo? Então eu vou numerar. Eu vou chamar a parte de cima de A e a parte de baixo de B. Assim a gente sabe, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer então a tensão em B vai ser igual momento máximo 21,3 vezes 10 na terceira. Então, 21,3 vezes 10 a terceira, vezes o meu C, tá? Que vai valer 35,78, 35,78 dividido por 1000, porque assim eu tenho esse valor em metro. 0,03578 dividido pelo meu momento de inércia, que vale 1,45 vezes 10 a menos 7 metros. Aqui eu vou achar a minha tensão em B, tá? A gente vai fazer essa continha direto na calculadora e vai achar esse valor em Pascal, certo? Então esse é o valor que a gente vai achar na calculadora. É um valor bem alto. Pascal, e eu vou dividir, tá? Dividir por 10 a sexta, porque o 10 a sexta é o megapascal. E o valor que eu vou achar da tensão em B vai ser igual a 5.248 megapascal, arredondando. Esse é o valor da minha tensão em B, que é essa região de baixo. Agora eu vou ter que calcular a minha tensão em A, que é a minha parte lá de cima. Então vamos lá. A tensão em A vai ser igual. Eu vou usar o mesmo momento que eu usei no primeiro. Igual. O que vai mudar vai ser o meu C, que em vez de 3578, eu vou usar 1502. Eu vou dividir por 1000, vou ter 0,01502 dividido pelo meu momento de inércia, que também é o mesmo valor, tá? Daí eu vou fazer essa continha aqui, obter na minha calculadora esse número. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Vou dividir por 10 a sexta. Então, vou dividir por 10 elevado a sexta, que é o mega. E a minha... Opa, desculpa, não dá pra ver aqui. A minha tensão em A é igual a 2.206 megapascal. Certo? Ainda a gente não acabou, tá? Muitos professores pedem para representar esses valores e é o que a gente vai fazer agora. A gente vai representar o que significa, tá? Esses dois valores. Então, eu vou puxar um pouquinho para cima. Eu vou desenhar o meu perfil aqui de novo. Tá? Assim eu vou representar para vocês entenderem o que significa esses dois valores no meu desenho.
eu tenho um momento concentrado aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho a minha tensão em B, tá? Que tá ali. O que eu vou fazer? B é minha parte de cima. Não, desculpa. A é minha parte de cima. B é minha parte de baixo, certo? Então, em B, como é que funciona? Eu vou fazer de novo a regra da mão direita, tá? Como eu tinha explicado para vocês, a regra da mão direita, eu vou apontar o meu polegar em direção do meu momento, certo? E esses dedos vão fazer o sentido positivo ou o sentido negativo, tá? Eu percebo que eu estou empurrando o meu dedão para o lado direito. Em A, os meus dedos vão estar girando nele, eu vou estar pressionando o A. Isso significa que eu estou comprimindo essa zona, certo? Então esse valor vai ser negativo. Quando eu fazer o giro na minha mão, quando eu estiver em B, veja que os meus dedos eles vão sair da minha peça, certo? Vão sair, ó, quando eu girar aqui. Então, quando eu girar, esses valores vão estar saindo da minha peça. Então, a minha tensão em B, ela vai ser positiva. Deixa eu ver quanto é que ela vale. Tá aqui, ó, a tensão em B. Ela vale 5.248 megapascal positiva. E a minha tensão IA, que está aqui, vale 2.206 megapascal negativa, pois é uma tensão, tá? De compressão, tá certo? Então a gente chegou ao final do exercício. O vídeo ficou bem grande porque eu tentei fazer passo a passo para todo mundo entender esse exercício. Ele é um exercício bem completo, tá certo? Que dá para tirar bastante proveito dele, assim, de flexão. É um exercício muito bom mesmo, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que eu sempre fico de olho aqui no canal, tá? Se gostou do vídeo, dá um like. Se inscreva no canal, tá? Para ajudar aí ao canal crescer. Então por hoje a gente vai ficando por aí. É isso, pessoal. Valeu!